O programa Checkmate está de volta e continuamos entrevistando o psicólogo e professor de Direitos Humanos, Giliard Medeiros. Giliard, vamos falar um pouco agora da sua atuação aqui em Natal. Você está vinculado à Casa Renascer, né? Isso, o SEDEC é Casa Renascer. E qual é a natureza da instituição? Fala um pouco para a gente. O SEDEC é uma organização não governamental. Ela iniciou há mais ou menos 25 anos atrás como Casa Renascer. Era uma ONG em Natal e ela atendia meninas em situação de rua e meninas sofriam violência sexual. E há alguns anos foi convidada a se tornar SEDECA, que é um Centro de Defesa em Direitos Humanos de Criança e Adolescente, que tem em todas as capitais do Brasil e em algumas outras cidades, e cada SEDECA ele tem a sua forma de atuação. O SEDECA de Natal, ele atende crianças e adolescentes que sofreram violência sexual. É o nosso foco de atendimento. Mas existem outros SEDECAs que atuam com outros tipos de violência, sempre na defesa de direitos humanos. O SEDECA aqui, ele acompanha, em média, 20 casos por ano, o que a gente chama de casos emblemáticos. E o que seriam esses casos? São os casos em que a política pública não conseguiu solucionar, em que a pessoa procurou a política pública por diversas vezes e a política não chegou a ela. Então, ela vem para o SEDECA e no SEDECA ela tem um acompanhamento, tanto psicológico, quanto jurídico, quanto social. A gente acompanha desde que o caso chegou até a possível condenação do agressor. E como professor de Direitos Humanos, como é que tem sido a sua atuação? Em que tipo de oportunidades você consegue levar esse tipo de conhecimento para a população? Eu atuo como professor de Direitos Humanos numa instituição chamada Educare. Educare também é uma ONG que dá aula para a polícia. Então, eu dava aula de Direitos Humanos para a Polícia Militar e Polícia Civil. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente deu aula para 2.500 policiais. E qual a importância do conhecimento dos direitos humanos para a população em geral, inclusive para a polícia, tendo em vista que tem uma parcela expressiva, eu diria até expressiva, da população que defende o argumento que direitos humanos só servem para proteger bandido? Como é que a gente consegue desmistificar um pouco isso? Esse é o maior problema de quando a gente vai trabalhar direitos humanos. Isso aconteceu muito por causa desses programas policiais que a gente tem, tanto aqui no estado como no Brasil inteiro. E essa ideia de que direitos humanos é direito para bandido surgiu nesses programas, porque para eles, quando um cara era preso, tava lá os direitos humanos, ditos direitos humanos, para resguardar ele, para que ele não apanhasse ou não sofresse alguma sanção. E as pessoas esquecem que os direitos humanos é um direito nato. É difícil a gente discutir direitos humanos. Quando eu estou dando aula, eu falo que eu não me sinto bem tendo que discutir algo que a gente não precisaria discutir. Se eu sou ser humano, se eu lido com seres humanos, eu não precisaria discutir que você não pode apanhar. Eu não precisaria discutir que você não tem que matar outra pessoa, ou que um policial não tem que espancar um cidadão ou um bandido, ou seja lá como ele chame. Os direitos humanos é o direito de todos. É eu ter direito à moradia, eu ter direito à alimentação, é eu ter direito a acesso a políticas públicas que é negado o tempo inteiro. Só que o que acontece? Quando a pessoa chega no limite, que é entrar no crime, é o limite de tudo, aí a gente vai olhar para a pessoa. O acesso dessa pessoa à política pública é a presença do juiz ou da polícia. Ela não tem acesso a outras políticas públicas como a gente deveria ter. O acesso que ela tem é o juiz, ou então o policial. Muito bem, vamos à nossa pergunta dos estudantes. Giliard, continuando nesse assunto, direitos humanos, questão da redução da maioridade penal, como é que você vê isso? Sim, a gente tem uma luta enquanto Observatório da População Infantil e Juvenil em Contextos de Violência, o OBJUV, contra a redução. Se você estudar um pouquinho do que é o crime no Brasil, você vê que o nosso sistema penitenciário não funciona. O nosso estado está, acho que há 2 anos, em calamidade no sistema penitenciário e nada se resolve. E a gente quer que nossos jovens vá para dentro dos presídios. Para quê? Para eles saírem piores ou para eles morrerem lá dentro? E a gente já tem um sistema que funciona, não é como deveria. Se você pegar a redução da maioridade penal como eles querem, é você tirar eles dos centros educacionais e colocarem nos presídios. Nos centros educacionais, a gente minimamente consegue atingir o objetivo. O direito à educação, direito à alimentação, direito à saúde. Dentro do presídio a gente não consegue. Se você pegar o Rio Grande do Norte, por exemplo, todos os presídios estão superlotados. Presídio que cabe 100 pessoas tem 400. Como é que eu quero que o cidadão saia melhor dali de dentro? Como é que eu quero mudar uma questão se ele está ali dentro de forma desumana, comendo muitas vezes comida estragada,
briga o tempo inteiro, ou que não precisa nem falar como é que, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar dentro do presídio, acho que é uma das piores experiências que eu já tive. Apesar de ter atuado durante 1 ano dentro de um presídio, a gente conseguiu tentar desenvolver um trabalho, mas infelizmente é muito difícil e você está querendo colocar nossos adolescentes lá dentro. Como é que vocês acham que vai ser um adolescente entrando dentro de um presídio onde as facções reinam? Vocês acham que a gente vai conseguir regenerar alguém dessa forma? O que o nosso observatório coloca é que não, que a gente tem outras formas de se fazer. Antes da gente pensar na redução da maioridade penal, por que a gente não pensa na melhora da política pública? Por que a gente tem que discutir, a gente tem que ter 20 anos de congelamento dos investimentos? Como é que eu posso pensar, se já está ruim, eu estou congelando a partir desse ano, daqui a 20 anos, investindo a mesma coisa? Como é que eu quero mudar? A gente não pensa, mas é melhor. O jovem é pobre, é preto, que é quem vai ser preso, o jovem pobre e preto. Então, esses podem estar presos, podem morrer, pode acontecer o que quiser, que é o que acontece. Tá aí quando a gente vai para o mapa da violência, o extermínio da juventude negra é um dos índices mais altos que a gente tem no Brasil. Você citou agora o Observatório, o OBJUV, né? Isso, o OBJUV. É aqui da UFRN? Me fala um pouco sobre o trabalho que vocês estão desenvolvendo lá. O Observatório da População Infantil e Juvenil em Contexto de Violência, o OBJUV, ele é um programa aqui da UFRN vinculado ao Departamento de Psicologia, mas que tem pessoas do direito, pessoas do serviço social também, e lá a gente tem projetos de pós-graduação e extensão. A gente desenvolve diversas temáticas, ele funciona toda terça-feira, numa terça-feira é reunião geral e na terça-feira é a reunião dos núcleos. Ele é dividido em alguns núcleos. Por exemplo, o núcleo que eu faço parte é o PACA, é Política de Atendimento de Criança e Adolescente. E lá a gente discute todo tipo de atendimento à criança e adolescente, desde a violência até o acolhimento institucional. E o observatório, ele faz parte de entrar na comunidade. A gente faz um trabalho dentro das comunidades, discutindo direitos humanos, discutindo a política pública, fazendo a inserção social. Bem, vamos a mais uma pergunta? A gente tem um problema muito sério, que mesmo quando os casos são descobertos, investigados, tanto o preso sofre nos presídios com abusos também, quanto a criança não tem o atendimento psicológico devido. Esse depois do abuso, o acompanhamento de ambas as partes ao longo dos anos, como é que ele acontece? Pois é, está se iniciando uma discussão no Brasil desse acompanhamento à pessoa que fez o ato. A gente aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, não tem nenhuma instituição que acompanhe o agressor, no caso. A gente tem a ideia do Brasil, ou do mundo quase todo, é a ideia da vingança. Eu não trabalho a situação com a ideia de que não aconteça mais. Eu trabalho com a ideia de vingança. Ele cometeu, então ele tem que sofrer também. E ele é colocado no presídio. Dentro desse presídio ele fica numa ala separada, mas ele vai sofrer todos os tipos de abusos que vocês possam imaginar. Tem o que eles chamam dentro dos presos da lei do ladrão, que se você cometer um ato desse tipo, você vai ter que sofrer lá dentro. E o Estado vê o que acontece e não faz nada. Então acontece realmente essa violência dentro dos presídios. E o acompanhamento para essa pessoa não existe. Hoje eu desconheço locais que atuem nessa. A gente está tentando fazer uma discussão de como começar a atender ao agressor também, pensando de que ele não cometa mais o crime. A partir do momento em que eu penso lá na frente de que ele não cometa mais, eu não estou só salvando ele, como eu estou salvando outras crianças também. E no atendimento à criança, é mais ou menos do que você falou mesmo. A gente, enquanto SEDECA, consegue atingir 20 casos. Hoje a gente está com um pouquinho mais, acho que a gente está com 30, porque a gente não tem financiamento para atingir mais do que isso. A gente não consegue trabalhar mais do que isso. Só que todos os outros que acontecem, isso não é nada perto do montante que acontece no Brasil ou até mesmo em Natal. E eles não conseguem acessar a política pública. Então o que acontece é que a criança vai crescer traumatizada, vai acontecer o que muitas vezes a gente chama de reprodução da violência, a criança aprendeu o que é violência e vai fazer novamente. Muitos dos casos que a gente acompanha, que chega pra gente, é quando a criança já está tentando violentar outras crianças na escola. Então essa criança está reproduzindo. E aí, ela é agressora ou ela é vítima? A gente não... Se você for para a sociedade, a partir do momento em que ela cometeu, ela é agressora. Mas e o que ela passou antes? Por que ela não teve o acesso à política pública para ser acompanhada e ela entender que o que ela passou foi uma violência e aquilo precisa ser trabalhado para que não passe, que ela não passe e nem ela faça com outras crianças. Então, por isso que a gente tem essa discussão de atendimento ao agressor também.
Só que com essa nossa ideia de que a gente quer vingança e não mudança, fica difícil da gente conseguir atingir esse público. Guilherme, falando nessa questão da vingança e na repercussão social que esses casos geram, a gente teve uma situação há pouco tempo que foi um assassinato brutal aí de uma menina, acho que 12 anos, 12 né? anos. O caso da menina Yasmin, que repercutiu, virou notícia em todos os veículos de comunicação de massa. E, inclusive, você faz parte de uma comissão que acompanhou de perto um atendimento à mãe da vítima. Quando a violência aconteceu e começou a repercutir, a gente se reuniu enquanto OBJuve para ver o que poderia ser feito para ajudar essa família. E daí se criou uma comissão entre o OBJuve, que é o Observatório, o SEDECA, que é a instituição que eu também trabalho, o mandato da vereadora Natália Bonavides, através da Comissão de Direitos Humanos, e o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia. Aí, a partir dessa comissão, foram feitas algumas visitas a essa mãe de suporte mesmo para fazer o diálogo entre a delegacia e essa mãe, porque a mãe não entendia o porquê que a delegacia não trazia elementos para ela de como estava a investigação. Então, ela achava que nada estava acontecendo. E foram acontecendo os protestos que eu acho que todo mundo acompanhou na Ponte Nova. E, infelizmente, o violentador estava ao lado dela, inclusive nos protestos. E repercutiu de forma gigantesca pela forma como foi feito, e isso nos lembra também um mês que a gente está discutindo a violência sexual, que é o 18 de maio, que a gente está completando 18 anos agora, que também foi um assassinato brutal de Araceli. O 18 de maio aconteceu por um assassinato brutal, um estupro e assassinato brutal de uma criança de 8 anos. E quando a gente volta, 18 anos, o de Araceli foi na década de 70. A gente criou a lei há 18 anos atrás. Passou todo esse tempo e a gente continua tendo assassinatos brutais por violência sexual. Na entrevista do violentador, ele disse que violentou a menina porque a menina não quis ter relação sexual com ele. Então ele decidiu que, já que ela não quer, estrangulou a menina com um fio. Aí você trouxe essa questão de como repercutiu. Eu acho que todo mundo acompanhou o que aconteceu na casa dele. E quando ele foi preso, ele deu um depoimento e falou que a mãe da menina tinha tido participação. E isso a gente está discutindo muito porque um rapaz daqui de Natal, que eu não gosto de dizer o nome, mas vou dizer Papinha, Papinha colocou um áudio em que a mãe, confirmando que a mãe estava. Foram 600 pessoas para frente da casa dessa mãe para matar essa mãe e acabar com a casa dela. O áudio, no caso, a locução dele? Foi um áudio no WhatsApp, ele falando em algum grupo. Sobre esse caso e trouxe a notícia de que a mãe também estava sendo presa porque fazia parte, que o rapaz denunciou. E até hoje nada aconteceu com ele. E a mãe foi prestar um depoimento quando o cara falou que a mãe estava envolvida, ela foi prestar um depoimento e vazou essa informação de que a mãe estava prestando um depoimento e repercutiu, criou o que a gente chama de fake news. E toda a população foi para frente da casa dessa mãe para tentar matar a mãe, sendo que a mãe não tinha feito nada. Precisou a polícia acompanhar essa mãe e falar para a população que a mãe não tinha nada a ver com a história. Mas a gente poderia perder uma outra pessoa. A mãe já estava sofrendo pela perda da filha, de o violentador ser seu vizinho, e aí ela poderia sofrer todas as sanções também. Vamos a mais uma pergunta agora com Concita. Giliardi, falar sobre sexo e sexualidade ainda é um tabu em nossa sociedade, mesmo com esses números alarmantes que todos os dias a gente tem contato. Diante dessa situação em que o projeto Escola Sem Partido esbarra na questão da autoproteção e defesa das crianças? Esbarra totalmente. Inclusive, eu posso pegar aqui para mostrar? Por favor. Tem uma metodologia que a gente criou no SEDECA, que é a metodologia da autoproteção, que é um trabalho exatamente na escola para trabalhar sexualidade e violência. Se puder levantar aqui um pouquinho. Sexualidade e violência. E o projeto de Escola Sem Partido, que em Natal, salvo engano, já passou e está sendo discutido agora, dia 27 de março foi discutido na Assembleia. O projeto Escola Sem Partido, ele proíbe que discuta sexualidade nas escolas. É dos quesitos dele, porque eles colocam que a gente discutir sexualidade com criança e adolescente, eu vou estar colocando a criança ou adolescente para ter relações sexuais, heterossexuais ou homossexuais. E é muito além. Quando a gente está discutindo sexualidade com a criança, por exemplo, quando a gente está discutindo autoproteção na infância, eu estou dando ferramentas para a criança perceber o que é uma violência. A partir do momento em que eu discuto o que é sexualidade e o que é violência sexual, que um toque não necessariamente é carinho, que um toque pode ser um abuso, eu estou mostrando para a criança que ela tem como se defender.
E o projeto da Escola Sem Partido elimina isso. Ele não deixa que a gente faça, por exemplo, esse projeto da autoproteção, porque a partir do momento que eu não posso discutir sexualidade na escola, eu não posso discutir autoproteção na escola. E autoproteção na infância é você discutir sexualidade. É você discutir sexualidade como um direito humano. Não quer dizer que eu estou colocando que a criança tem que fazer sexo, que a criança vai fazer sexo. Até porque a sexualidade da criança é diferente da sexualidade do adulto. A forma como eu vejo o sexo é diferente do que uma criança vê. A sexualidade é muito além. Tem uma autora que diz que tudo ele causa um prazer. Até uma conversa amigável causa um prazer sexual. Mas para a criança é diferente. A criança, ela sente prazer, mas não da forma como a gente adulto coloca. Tanto que existe uma campanha nacional que é Criança Não Namora. O projeto Crianças Não Namora é para eliminar o que muitos pais e professores fazem. Quando vê dois amiguinhos juntos, falam, ó, são namorados. E não, estão apenas brincando. O projeto da Escola Sem Partido elimina totalmente isso. Ele proíbe que a gente discute, ele traz que a gente está querendo colocar uma ideologia dentro das escolas, que eles sempre vinculam a ideologia de esquerda, que as pessoas de esquerda querem colocar uma ideologia de que as crianças vão ser homossexuais. A partir do momento que eu estou discutindo sexualidade e respeito, eu estou fazendo com que a criança seja homossexual ou lésbica ou o que for. É isso que esse projeto traz. Então, elimina totalmente o projeto que a gente faz de autoproteção na infância. Então, de certa forma, também é uma forma de ensinar uma consciência até um pouco mais crítica em relação Sim. às práticas sexuais para a criança. Isso também poderia até ajudar para a criança comunicar aos pais ou conversar com as pessoas? A ideia do nosso projeto de autoproteção é justamente esse, que a criança saiba o que é um toque, que a criança saiba qual é uma situação de risco que ela esteja passando e ela que tem uma pessoa de confiança. Entendi. A gente sempre coloca que toda criança tem uma pessoa de referência, geralmente é o pai ou a mãe, mas possa ser um desses dois o violentador. Então ela tem que ter alguém com quem ela fala, com quem ela fale, alguém que ela possa buscar. E ela ou vai buscar o professor, ou vai buscar o pai, a mãe, seja quem for, ela vai buscar alguém. E a partir do momento que isso é discutido, a gente consegue mudar. E principalmente a gente discute respeito. A partir do momento que eu consigo discutir sobre respeito com as crianças, eu elimino muitas coisas que acontece hoje. Criança não nasce homofóbica, criança não nasce racista. Ela é criada assim. E a partir do momento em que eu discuto e faço com que a criança tenha um senso crítico, isso muda. Mas para o projeto de Escola Sem Partido, a gente está fazendo ideologia dentro das escolas. Bem. O programa Checkmate faz agora mais um rápido intervalo e volta já.